Você já se sentiu como se estivesse em uma encruzilhada sem saber qual caminho seguir? Talvez você tenha enfrentado uma decisão em que uma escolha parecia segura, mas a outra exigia confiar em Deus de uma forma que realmente parecia arriscada. É exatamente aí que o povo de Judá se encontrava nesta passagem. Após a queda de Jerusalém, um pequeno remanescente permaneceu na terra e eles precisavam decidir. Eles confiariam nas promessas de Deus ou se apoiariam em seu próprio entendimento? A principal verdade que vemos aqui é esta: a obediência à palavra de Deus traz bênçãos, mas a desobediência leva à destruição. Vamos mergulhar na história. Depois que os babilônios destruíram Jerusalém, eles nomearam um homem chamado Gedalias para governar o pequeno grupo de pessoas que restou em Judá. Gedalias era um bom líder. Ele incentivou o povo a permanecer na terra, a servir os babilônios e a confiar que Deus cuidaria deles. Ele disse: Não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. 1 Reis 25, 24. A mensagem de Gedalias era clara: confiem em Deus, mesmo nesta situação de conflito. Mas nem todos ouviram. Um homem chamado Ismael, de sangue real, conspirou contra Gedalias. Apesar dos avisos de outros, Gedalias se recusou a acreditar que Ismael lhe faria mal. Tragicamente, Ismael assassinou Gedalias e matou muitos outros, incluindo oficiais babilônios. Esse ato de violência lançou o restante do povo em pânico. Eles temiam como os babilônios reagiriam. Então decidiram fugir para o Egito, mesmo que Deus tivesse dito por meio do profeta Jeremias para permanecerem em Judá. Jeremias suplicou ao povo que confiasse em Deus e não fosse para o Egito. Ele disse: Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois me arrependi do desastre que trouxe sobre vocês. Jeremias 42:10. Deus prometeu protegê-los, sustentá-los e restaurá-los, se apenas o obedecessem. Mas o povo se recusou. Eles acusaram Jeremias de mentir e decidiram ir para o Egito, levando Jeremias com eles. Essa decisão teve consequências devastadoras. Deus os advertiu que, se fossem para o Egito, enfrentariam a espada, a fome e a peste. E foi exatamente isso que aconteceu. A desobediência do povo levou a um sofrimento ainda maior. Eles achavam que estavam correndo para a segurança, mas na verdade estavam fugindo da proteção de Deus. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, precisamos reconhecer que o pecado sempre leva à escuridão. O povo de Judá havia se afastado de Deus e sua rebelião levou à destruição. Quando escolhemos nos afastar de Deus, quando ignoramos seus avisos e seguimos nosso próprio caminho, estamos convidando o caos para nossas vidas. Mas aqui está a boa notícia: a fidelidade de Deus nunca falha. Mesmo nos nossos momentos mais sombrios, Ele está pronto para nos restaurar se nos voltarmos para Ele. Em segundo lugar, precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando suas instruções não fazem sentido para nós. O povo de Judá tinha medo dos babilônios, então achou que fugir para o Egito era a melhor opção. Mas Deus tinha um plano diferente. Ele queria que eles permanecessem em Judá, confiassem nele e esperassem por sua libertação. Às vezes, os caminhos de Deus não se alinham com a nossa lógica. Mas quando escolhemos obedecê-lo, mesmo quando é difícil, nos colocamos em posição de receber suas bênçãos. E por fim, precisamos estar desesperados por um avivamento. O coração de Jeremias estava quebrantado por seu povo. Ele sabia que somente Deus poderia trazer restauração. No final de Lamentações, Jeremias clama:
Restaura-nos a ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como antigamente. Capítulo 5, versículo 21. O avivamento começa quando reconhecemos nossa necessidade desesperadora de Deus e clamamos a Ele de todo o coração. Quando temos o coração de Jeremias e estamos desesperados por Deus, Ele fará grandes coisas. Pouco antes do colapso do comunismo na Ucrânia, viajei para Odessa para conduzir uma reunião evangelística. No dia em que iríamos realizar nosso evento, fomos recebidos por uma forte chuva que continuou durante todo o dia. A chuva representava um sério problema, pois as reuniões eram realizadas em um estádio ao ar livre, e se o tempo não melhorasse, as pessoas não poderiam se reunir para ouvir o evangelho. A equipe, junto com os crentes locais, reconheceu a urgência da situação e começou a clamar a Deus em desespero, pedindo que ele interviesse. Então, pouco antes do início da reunião, a chuva parou de repente. O céu se abriu e as pessoas começaram a encher o estádio. Milhares se reuniram para ouvir o evangelho, muitos deles pela primeira vez. As multidões ouviram atentamente e, quando o convite foi feito, muitos responderam ao evangelho, entregando suas vidas a Cristo. O que aconteceu não foi apenas sobre a chuva parar. Foi sobre Deus demonstrar seu poder e fidelidade e responder às orações do seu povo. Esse é o tipo de desespero que precisamos ter em nossas vidas. Quando estamos dispostos a nos humilhar, a admitir nossa necessidade de Deus e a clamar a Ele, Ele nos ouve e responde. Não importa o quão sombrias as coisas possam parecer, a fidelidade de Deus nunca falha. Suas misericórdias se renovam a cada manhã e Ele está pronto para nos restaurar se apenas voltarmos para Ele. Então vamos levar o pecado a sério, vamos confiar em Deus mesmo quando for difícil e clamar a Ele por avivamento, porque não importa o quão longe tenhamos caído, o amor dele é maior do que o nosso pecado e Ele está pronto para nos trazer de volta à sua luz.